Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos resolver um problema envolvendo o lançamento de projétil. A questão que nós vamos fazer, ela pede para a gente calcular o alcance do projétil. Esse tipo de questão é muito comum em livros de física, então a gente vai mostrar como é que calcula o alcance usando um exemplo do livro Os Alicerces da Física, volume 1. Vamos a ele. O problema é esse aqui, ó. Ele fala que um canhão dispara projéteis de 20 kg com um ângulo de 30 graus em relação à horizontal e com a velocidade de 720 km por hora. Eu quero saber qual o valor do alcance. São dados aqui o valor da gravidade e também o seno e o cosseno de 30 e 60 graus. Bem, qual dessas respostas aqui vai ser o alcance? A primeira coisa que a gente vai fazer é anotar aqui os dados mais importantes do problema, que é a velocidade inicial e o que é que eu quero. Então, no caso, eu quero aqui o alcance. Outro dado importante é o ângulo com que esse projétil foi lançado. Então, vamos visualizar o que está acontecendo. Eu tenho aqui o meu projétil, ele vai ser lançado com a velocidade inicial de 720 km por hora e eu tenho aqui o ângulo com que ele foi lançado. Dependendo do ângulo, eu vou ter um alcance diferente e também dependendo do valor dessa velocidade inicial. Essas duas grandezas, elas são fundamentais para o cálculo do alcance. Bem, agora que a gente sabe isso, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter o meu projétil sendo lançado e a velocidade desse projétil variando aqui ao longo do tempo, sempre tangente à trajetória. E o meu interesse, como eu disse, é o alcance. Professor, como é que eu vejo esse alcance? O alcance é essa distância aqui, ó. Vou chamar aqui o alcance de xf, tudo bem? Importante, pessoal. Ao trabalhar com o movimento de um projétil, a gente costuma usar as componentes da velocidade. Então você não vai trabalhar com essa velocidade tangente aqui, ó. Você vai trabalhar com as componentes na direção x e na direção y. Na direção x, esse valor do V0x ele não muda, então o Vx ele vai ser sempre igual ao V0x e vai ser sempre ali, ó, na horizontal com o mesmo valor. Já na direção y, o que é que acontece? Como a gente tem aqui a influência da gravidade, na direção y, a velocidade ela vai mudar. Então, ela vai reduzindo até que chega no ponto mais alto da trajetória e a velocidade na direção y ela passa a ser zero. E depois essa velocidade vai aumentando até chegar com o mesmo valor ali no nível que ela foi lançada. E também com o mesmo ângulo, ó. Então eu vou ter aqui a minha velocidade formando um mesmo ângulo ali com a horizontal. Bem, a gente já viu o que é que está acontecendo, vamos resolver o problema para calcular o alcance. Lembre-se, se a gente visualizou o problema, a gente já sabe que se na horizontal a velocidade não muda, então na horizontal o movimento ele é uniforme. A gente pega a equação do movimento uniforme e faz uma adaptação para esse tipo de problema. Então, no lugar do S, a gente usa x, no lugar do S0, x0, e no lugar do V, a gente vai usar o Vx. Já na vertical, nós temos um problema em que a velocidade varia. Então, eu tenho aí a velocidade variando sempre com a mesma aceleração. Então, é um movimento uniformemente variado, ó, onde a aceleração é igual ao g. Peguem as equações do movimento uniformemente variado e façam a adaptação, trocando ali o S pelo Y agora, e o V0 pelo V0Y e o A por G. Vou colocar menos g porque eu estou considerando o movimento inicial ali com a velocidade reduzindo. Então, eu estou trabalhando com o movimento de subida. Vou fazer isso para a equação da velocidade. Fiz as adaptações para ela, vou fazer a adaptação para a equação de Torricelli. Bem, agora eu tenho aqui, ó, 4 equações. E aí eu preciso ver qual é a equação ou as equações que vão se adaptar melhor ao meu problema. No caso, se a gente analisar aqui, ó, se eu estou interessado em calcular o alcance, ou seja, a distância x, eu vou ter que usar uma equação em que aparece o x. Então a equação 1, ela serve para eu calcular esse alcance. Tudo bem? Só que no lugar do x, eu vou ter aqui o xf, que vai ser o meu x final. Só que para usar ela, eu preciso saber
o tempo que a bola levou para chegar aqui no outro lado, ó. Então, eu precisaria do tempo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular esse tempo e substituir aqui na equação 1. Para encontrar o tempo para a bola chegar aqui na posição XF, eu vou ter que escolher uma dessas equações. Eu não vou usar essa equação aqui de baixo, porque ela não dá o tempo, ó. Também não vai adiantar eu usar essa equação aqui de cima. Eu vou fazer o seguinte, eu sei que o tempo que a bola leva para chegar ali no solo vai ser o tempo que ela fica no ar. E quanto tempo ela fica no ar? Ela fica o tempo igual ao tempo de subida mais o tempo de descida. Utilizem essa estratégia. Você pode calcular aí o tempo que ela fica no ar fazendo a soma do tempo de subida mais o tempo de descida. E o tempo de subida, ele é fácil calcular. Por quê? Porque eu sei que quando a bola atinge a altura máxima, a velocidade na direção y, ela zera. Professor, mas por que ela zera? Pessoal, se tiver ainda a velocidade na direção y, a bola não vai para frente descendo, ela vai continuar subindo. Então, por isso que eu tenho aqui, ó, velocidade na direção y igual a zero. Então, se eu pegar aqui a minha equação 3, onde aparecem as velocidades, eu sei o v0y, eu sei o g, e eu sei que o vy é igual a zero, eu posso facilmente calcular o tempo de subida e depois usar isso como também o tempo de descida. Como assim, professor? O tempo de subida é igual ao tempo de descida? Sim, a gente, desprezando a resistência do ar, vento, outras influências, a gente pode afirmar que o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Então basta calcular o tempo de subida e multiplicar por 2 que você tem exatamente o tempo que a bola levou para chegar aqui nesse ponto. Então vamos lá, pessoal, calcular, usando a equação 3, o tempo que a bola levou para subir. Mas antes, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. As respostas estão dadas em metro, então é importante que você tome cuidado com isso. Se a resposta está dada em metro, não adianta você usar a velocidade aqui em quilômetros por hora. Notem, para calcular o tempo, eu vou precisar das velocidades na direção y. Então, eu vou fazer o cálculo dessas velocidades, mas primeiro eu vou transformar 720 km por hora em metros por segundo. Professor, como é que faz isso? Bem, é só você pegar e ver que se aqui em cima você tem quilômetros e 1 quilômetro é igual a 1000 metros, é só você pegar 720 e multiplicar por 1000. E essa hora aqui de baixo? Bem, eu sei que uma hora tem 3.600 segundos. Então é essa conta que você vai fazer, ó. Aqui em cima você multiplica por 1000 para passar de quilômetros para metro. E aqui embaixo você vai usar 3.600 para passar de hora para segundo, já que aqui embaixo você tem uma hora. Ó. Fazendo as contas, eu vou simplificar aqui e eu vou chegar em 7.200 dividido por 36 metros por segundo. E aí isso aqui vai dar igual a 200 metros por segundo. Bem, então essa é a minha velocidade inicial, agora não em quilômetros por hora, mas sim em metros por segundo. Vai ser isso que a gente vai usar. Ó. Vou usar ela para fazer o quê? Para calcular as componentes V0Y e V0X. Professor, se eu vai precisar dessas duas componentes? Vou. Eu vou precisar do V0Y para usar aqui para calcular o tempo. E depois eu vou usar o V0X, que é igual a VX, para calcular o meu alcance. Vou transformar primeiro o V0Y e para fazer essas contas é só você lembrar de decomposição de vetores. Se eu quero uma componente do vetor que está colada com um ângulo, eu uso cosseno. Não é a que está colada que eu quero agora, é o V0Y. Se não é a colada, eu uso o seno. Então foi isso que eu fiz. Ó. Vou pegar o V0 e multiplicar pelo seno de 30. E aí eu vou ter que o V0 é 200, o seno de 30 é meio, já deu aqui, ó, seno de 30 é igual a cosseno de 60, que é igual a meio. Então, o meu V0Y, ele vale 100 metros por segundo.
Para calcular esse tempo de subida usando a equação 3, é só substituir o V0y por 100, o G por 10, o VY por 0, lembrando, lá em cima, quando atinge a altura máxima, o VY zera, então agora é só isolar o tempo. Ó. Então eu vou ter aqui 10 vezes t igual a 100. Então o meu t ele vai ser igual a 10 segundos. Esse é o tempo que a bola levou até chegar aqui em cima, onde o VY zera, ó, na altura máxima. E se eu quero o tempo para a bola chegar aqui no outro lado? Ela levou 10 segundos para chegar bem aqui. Não tem por que ela levar um tempo maior para descer daqui até o mesmo nível que ela estava. Se descesse mais, aí era outro tempo. Mas como ela chegou aqui no mesmo nível, então aqui também vai levar na descida 10 segundos. Então, o tempo que a bola levou para chegar até aqui foi o tempo de descida mais o tempo de subida, que vai ser igual a 2 vezes 10 segundos. Então, ela levou 20 segundos para chegar aqui. Com esse tempo, substituindo aqui e substituindo o valor da velocidade, você vai encontrar o alcance. E é exatamente isso o que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Para fazer essas contas e substituir aqui, eu vou precisar do Vx. O Vx ele é igual a V0x. Por quê? Porque o movimento é uniforme no x. Ó. Então, eu vou calcular o V0x. Componente colada com o ângulo. Então, usa cosseno. Então, vai ser V0 vezes o cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O V0 é 200. Fazendo as contas, eu vou ter que o V0x é 100 vezes raiz de 3 metros por segundo. Então, já tenho o V0x. Vou substituir o V0x e os 20 segundos aqui nessa minha equação 1 para calcular o alcance. Quando eu faço isso, o que é que acontece? O Vx vai ficar aqui, ó, que eu já tenho, calculei. Ele é igual ao V0x. O x0, ele vale 0. Por quê? Porque eu estou considerando que eu estou medindo o alcance a partir do local que foi lançado. O V0x é 100 vezes raiz de 3 e o tempo é 20 segundos. Então, fazendo as contas aqui, ó, eu vou ter 100 vezes 20, vai dar 2.000 vezes raiz de 3. Resposta é a minha letra D. Bem, pessoal, eu espero que tenha ajudado. Se ajudou de alguma forma, dê um joinha e se inscrevam para incentivar o canal. Valeu e até a próxima.